Bem-vindo ao podcast da Chip! Bem, estamos aqui no quarto episódio do podcast da Chipefo. Temos aqui mais um convidado especial. Só que dessa vez é mais especial ainda porque é o primeiro homem a pisar aqui, a sentar aqui no podcast da Chipefo e partilhar a experiência de empreendedorismo, negócio e histórias de vida também, né? E estamos aqui com um convidado super especial que veio combinar com o podcast. Falta eu combinar também aqui. Então aqui falar com o Dário Machava. Dário Machava, sim. Você Dário Machava, sim. Agora vou lançar umas barras assim. Dário, bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite para nós estarmos aqui a conversar sobre negócios, sobre vida, sobre empreendedorismo. E eu preferimos convidar o Dário porque ele tem um negócio e ele tem uma história também diferente. Ele podia ter seguido um caminho e seguiu o outro. E a ideia é tentar perceber com ele qual foi a implicância disso no processo, como foi o processo todo. Então, não desliguem, não se saiam daí. E quem não fez like ainda, por favor, fazer like antes de conhecer o Dário. Depois de conhecer o Dário, não aceito que faças like. Faça like agora. E também estamos do outro lado com a Nilza Maziv. E cumprimenta aí o pessoal. Olá, pessoal. Ela fica lá no backstage. E às vezes... Onde eu mais gosto. Onde ela mais gosta. Só a comer e a nos dar recados aqui. Tipo, fala mais alto. E vira para a esquerda, direita. Ok, Dário, bem-vindo de novo. Obrigado. Primeiro, agradecer pelo convite. Vos parabenizar pela ideia. É sempre bom ver jovens criativos. Então, quero dizer obrigado pelo convite e agradecer por estarem-nos a assistir do outro lado. Meu nome é Dário Machava, como o Gerson já havia dito. Sou formado em Economia. Vai ficar interessante essa conversa. Sou formado em Economia pela Universidade Eduardo Mondlane. Sou gestor nato. Depois explico porquê. Optei pelo ramo do empreendedorismo. Eu costumo dizer que não fui eu que optei. O empreendedorismo é que optou por mim. Eu tenho que saber onde é que mora o empreendedorismo, porque acho que ele não está a optar por mim. Isso porque ainda lá na idade escola primária já fazia uns negocinhos. Ok, tu começaste cedo. Não muito oficiais, mas já fazia. Negocinhos são muito oficiais, vou explicar bem, que não queremos problemas. Negocinhos não oficiais, no sentido de. Eu sempre vi com minha avó. Na minha casa tinha muita mafura. Então, muito cedo eu vi uma oportunidade de negócio, porque mafura é uma fruta da época. Então, amadurecia ao mesmo tempo e apodrecia. Então, uma vez eu a sair para um dos meus passeios, cruzei-me com uma senhora que vendia mafura. E eu ainda perguntei à senhora como é que ela adquiria mafura. Ela disse, eu saio nas manhãs, vou ao Guevara e tal. Então, sabe, na minha casa tem muita mafura, podia aproveitar. Então, desde esse tempo aí, começou assim o negócio. Eu vi que em pequenas coisas pode-se desenvolver grandes negócios. Então, passado esse tempo... Aí nessa altura tinhas quantos anos, mais ou menos? Por aí 12, 13. 12, 13 anos, ok. 12, 13. Eu sempre vi com minha avó muito cedo. Então, passado um tempo, meu tio, tem um tio que trabalhava na África do Sul numa empresa de fabrico de camas. Então, eu ia para a escola, voltava da escola, não fazia nenhum. E quando ele dá-me uma proposta de passar a mandar camas para eu revender. Então, a partir daí, fui trabalhando no ramo, até que um dia
conheci um amigo Yeah. que ele fazia um negócio. Mas espera, estamos a correr aí. Só ver que o empreendedorismo te escolheu mesmo. Agora, diz-me uma coisa. Quando começaste o negócio de camas, tinhas mais ou menos que idade? Por aí 15, 15 anos. mais ou menos. 15, 16. 16 já. E vamos lá voltar um bocadinho. Na época que vendias a mafura, quanto é que fazias mais ou menos em termos de receita? Lembras-te? Já Para falar a passava. verdade, já não me recordo, mas era muito pouco, em torno de 10 meticais. Sim, mas para a época. Para a época era Sim, grande coisa. depende. Pelo menos dava para comprar alguma coisa para casa, ainda comprar uma calça, Yeah. um sapato, estás a ver? um chinelo. Conseguias fazer alguma coisa? Yeah, na altura Yeah. era. E na época dos colchões? Aí o negócio já era grande. Yeah. Vamos falar de números, estava a bombar. Na altura uma cama saía 5 mil, alguma coisa. E geralmente meu tio depois dava-me uma parte do valor, como, Yeah. não como salário, Yeah. mas como subsídio para pagar a escola, Yeah. as minhas despesas básicas. Então, desde esse tempo aí, fui trabalhando com meu tio durante muito tempo. E conheci um amigo que ele vendia roupa. Yeah. Comprava roupa na baixa e revendia assim para clientes nas empresas. As pessoas que não têm tempo para sair. Yeah. Então ele vendia nas empresas e quando eu vendia colchão também fiquei sem tempo porque ia para a escola e fazia negócio. Então ele também me fornecia roupa. Se eu Yeah. quisesse roupa, falava com ele. Yeah. Mas também, eu acho que na verdade aí já não era questão de tempo. Nessa altura já estavas muito à vontade. Tipo, não, até que posso comprar roupa sem ir abaixo, não preciso nem movimentar. Nada a ver. Eu estava no instituto na altura. Yeah. Eu fiz gestão hoteleira No instituto? no instituto. Ok. Instituto Armando Emílio Guebuza. Uhum. Isso é em 2007. Yeah. Então, 2007. Os cursos conciliam, porque fizeste gestão hoteleira, depois vais fazer economia enquanto Sim. já fazias negócio. Quer dizer, deu-te uma maturidade muito cedo. Fiz Yeah. gestão hoteleira. Como eu dizia, fiz gestão hoteleira no Instituto Armando Emílio Guebuza. Isso em 2007. 2007, quando eu saí do instituto, tive oportunidade, fui estagiário na Direção Provincial de Indústria, Comércio e Turismo na Matola e, por coincidência, minha tia trabalhava lá e fez lobbies para que eu ficasse. Tentei, mas eu vi que não era, já estava viciado no negócio. Yeah. E não Não estava entrando. não estava conseguindo me enquadrar. Yeah. No quadrado. Até porque gostava de vestir bem, camisa e tal, bem aprumado, mas não estava conseguindo me enquadrar. Então, E isso foi por quanto tempo? O estágio foi 3 meses, 6 meses? foi 3 meses, depois prolonguei para 6 e prolonguei para 9. Então, Foi quase um ano. Yeah, Eu não, cheguei. yeah. Então, mesmo não conseguiu. Não conseguia me enquadrar, porque já tinha um bichinho de negócio, sempre alguma coisa me atrapalhava. Quando conheço esse amigo, voltando para a coisa, quando conheço esse amigo, ele deixou de vender roupa, entrou no negócio de estaleiro, fazia blocos. Blocos, na altura só fazia blocos. E eu sempre ia para lá, para o estaleiro dele, ficávamos ali a conversar, coisas da vida que não tem nada a ver com o negócio. Yeah. Mas eu admirava ele como empreendedor. Yeah. Então, Assim como nós te admiramos. então dali ele começou a me dar pequenos, porque há um tempo que eu fiquei sem fazer nenhum. Eu quando saí do instituto, depois dos estágios, fiquei em casa sem fazer nada e acho um pouco depois disso
concorri para o UEM, não admiti, mas eu não queria porque não queria concorrer para uma outra universidade. Yeah. Então preferi ficar em casa, ainda fazer negócio de colchões. Então ficaste um ano Sim. à espera de concorrer de novo para o UEM Sim, enquanto sim. fazias negócio de colchões. De colchões. E na altura tínhamos contrato com um português, estava na Avenida Angola, em frente a... naquela zona da Costurua, Yeah. na Avenida Angola. Em frente ao Home Center. Então você fornecia colchões aí? E a colchões ele mandava para as províncias porque tinha, na altura, TET estava a bater, aqueles projetos. É. Então ele mandava sempre colchões para lá e era um bom contrato. Yeah. E fornecíamos por semana cerca de 20, 30 Então, colchões. isto era um bom contrato mesmo. Não, era um bom contrato. Tanto que tivemos que contratar outras pessoas porque nós por si só nos Não conseguiam a conseguir. corresponder. Mas por um lapso ele perde o pai em Portugal. Teve que fechar a loja e voltou. Yeah. Então ali as coisas Começaram a ficar meio... começaram a ficar pesadas. Eu sempre ia para lá, conversava com um amigo, ele perguntava por que não fazemos negócio. Mas um pouco antes disso tive um negócio que me criou dores de cabeça. Qual é? Área de transporte. Transporte é agressivo, tens de ter cabedal. Tinha dois carros, uma Toyota Coaster e uma Ias. É. Uma fazia Boane baixa, a outra fazia Mosal Machangen. Pois boas rotas, olhando assim, ótimas rotas. Yeah. Boas rotas, mas foi uma dor de cabeça. Yeah. Quase que perdia. Eu sei o que é isso. Não, Mas não bem que consigo- me avisou, só para saber, Dário falou comigo quando eu entrei nesse negócio. Foi avisado. Nisa, estás a rir mesmo? Como é que é? Não me disseste que eu te avisou. Não, por acaso lhe chamei a atenção. Se chamou. precisava ter um capital. Chamou. Yeah, mas é agressivo o transporte. Então, Quantos anos tinhas nessa altura de área de transportes? transporte já tinha por aí 19, 20. Então você mesmo, o trajeto todo foi de empreender. É por isso que eu digo, o empreendedorismo me escolheu, não fui eu que escolhi. Porque sempre tentava fazer alguma coisa, mas desaguava no negócio. E o bom que estou a ver aqui é que Dário, apesar de estar a fazer negócio e em algum momento esteve bem financeiramente, né? Tipo no processo, né? De acordo com a fase que estava, não deixou de estudar. Porque essa fase também ajuda, a escola também ajuda-te a ter uma visão melhor sobre negócios, como gerir algumas coisas. Já fizeste gestão, ou também depois fizeste economia, mas nós vamos chegar aí. Então, muitas vezes o que acontece com jovens como nós, começamos a fazer negócio, dinheiro começa a entrar, achamos que a escola já não é importante. Né? E vemos que às vezes não dá certo. Não estou a dizer que é regra, mas de fato a escola ajuda a ter algum conhecimento que só buscas na escola mesmo. Né? Realmente, talvez porque eu cresci órfão de pai. Então, a única base que eu tinha para se ingrar na vida, eu sempre olhei como escola. E eu, em algum momento, fiquei desleixado, mas eu era muito inteligente. Então, tanto que no instituto no meu curso, fui o melhor aluno. Ok. Fui o melhor aluno, passei com média 17 e ganhei o meu primeiro computador. Ganhei no instituto como prêmio de melhor aluno. Melhor aluno, nice. Ainda me deram um cheque de 10 mil na altura. Na altura, 10 mil. E adivinha o que eu fiz com os 10 mil? Lobolaste. Logo fui pagar a carta de condução. Nem procurei detalhes, fui pagar a carta de condução. Era a única coisa, tipo, ok, se eu não conseguir emprego, ok, pelo menos vou conduzir para alguém ou tal, então vou fazer um trabalho. Estavas a investir. Estava a investir. Na altura até podia ter comprado muitas coisas, mas a primeira coisa que me apareceu na cabeça foi pagar a carta de condução. Então, se eu tenho carta
é graças aos estudos. Já vi. Então, minha carta tem história, não é só carta. Não é só carta. Eu perguntei que era carta de juiz. Tanto que o primeiro computador que eu tive, ainda tenho. Yeah. Só não está a funcionar porque arquivei em algum sítio, mas deixei ali ainda a funcionar. O computador de mesa que eu ganhei no instituto. Yeah. Primeiro desktop. Desktop. Então, eu sempre tive uma relação com a escola. Tive um processo, eu cheguei a ter problemas de ir à escola por conta de falta de dinheiro de transporte. Okay. Quando estava na primária era fácil porque era só sair de casa para a escola. Yeah. Mas quando passei para EP2, na altura, precisava de transporte. Cheguei a percorrer mais ou menos 2 km a pé, ida e volta todos os dias para fazer sexta e sétima. Quando passei para a secundária, o problema agudizou-se ainda mais porque aí tinha que ter dinheiro de transporte. E muitas das vezes eu tive uma mãe presente, mas estava no outro lar. Se for a ver nos meus irmãos, eu sou o único de pai diferente. Sou o primeiro, então os outros têm seu pai. E que minha mãe estava no outro lar e eu vivia com minha avó. Então as coisas ficaram meio que complicadas. Ela esteve presente, mas não a 100%. E venho de uma família mais humilde. Sim. Então passei por muitas dificuldades. Acho que isso é que me tornou, se calhar, o homem que eu sou hoje. Porque quando eu reparo para minha infância e hoje, é uma reviravolta. Uma cambalhota. É uma reviravolta. Eu não conheço há muito tempo. Há mais ou menos quantos anos? 4, 5 anos. Mas só nesse tempo que já tive contato contigo, já deste algumas cambalhotas. Então, já vinhas dando algumas cambalhotas no sentido de crescimento, né? Então, realmente confirma essa parte, Carimbo. Então, escola, encorajar a todo mundo que a saída número 1 é a escola. Podes até não se ingrar no mercado, na tua área de formação, mas se tens bases, a probabilidade de um dia se ingrar é maior. Então a escola me ajudou muito. Se faço negócio hoje, faço minimamente bem, é por conta daquilo que eu aprendi na escola. Eu não sou, costumo dizer, colegas da mesma área, que eu não sou atrapalhado. Eu faço com conhecimento de causa. Porque às vezes há pessoas que fazem investimentos altos, mas sem olhar nos possíveis riscos. Agora, eu tenho esse tempo de fazer estudo de viabilidade, se vai dar certo, não vai, posso arriscar, e mesmo arriscando, há possibilidade de dar errado, mas os danos não serão maiores que arriscar cegamente. Então a escola me ajudou bastante. A escola e a vida, pelo que estou a ver. Agora, estavas a falar aqui, já quando entraste na UEM, já no ano seguinte, né? Sim. Naquele ano estavas à espera de voltar a concorrer. Sempre tinhas contato com o teu amigo que já estava a fazer algum negócio de blocos. Sim. Depois entraste... Como é que foi? Já depois tentaste na segunda vez na UEM? Eu entrei na UEM, ainda fazia negócio de colchões. De colchões, E acabava de entrar no negócio de transporte. Sim. Porque o negócio de colchões, de transporte, estava inteiramente ligado ao de colchões. Porque aqueles carros foram adquiridos com o negócio de colchões. Então, esses carros eram do meu tio, mas todos estavam registrados em meu nome. Eu era o único representante dele aqui em Maputo, aqui em Moçambique. Então, tudo estava registrado em meu nome e a pressão toda vinha para mim. Então, eu entro na OEM a fazer negócio de transporte,
a fazer negócio Colchões. de colchões. Mas de colchões já estava a abrandar por conta do contrato que nós tínhamos. Então, como input ou o impulso, adquiriu-se transporte Para tentar continuar a sim, estabilizar, né? sim. E na altura eu trabalhava com os meus irmãos. Eu de manhã acordava, ia para a faculdade, entrava às 7, saía por aí 13, 14, lá no campus. No campus mesmo, né? Yeah. Então tinha que sair de casa às 5 horas, 5 e meia, às vezes 4 horas, dependendo do plano, do programa do dia. E chegava na escola, saía da escola e ia para a junta. Junta vendia-se madeira na altura. Ainda vem hoje, né? Sim, Palestras. sim. Paletas. Então, eu saía da junta, aliás, da escola para a junta. Junta comprava madeira, alugava um transporte na junta, ia deixar em casa no 16, onde produzíamos bases e colchões. Ah, é? Então, camas completas. Colchões com... Colchões, tem máquina, até hoje tem máquina de colchão ali onde vivia. Ok. Então, produzíamos isso, mas era uma rotina bastante pesada. Yeah. Eu saí da faculdade, quase que nem tinha tempo para rever. Tanto que primeiro, segundo ano, passei com notas... Médias. Não, razoáveis, boas. Yeah. Mas a partir do terceiro ano foi um desastre. Yeah. Até eu tenho uma colega que dizia, mas Dário, o que está acontecendo contigo? Uma Anifa. Dizia, Dário, o que está acontecendo contigo? E tinha um colega também que lhe conheci no instituto, o Geraldo, que também sempre me puxava, mas o que está acontecendo contigo? Eu dizia, não tenho tempo, não estou a conseguir gerir. Yeah. Mas o que me atrapalhou, na verdade, foi o transporte. Estava a pressionar. Era normal estar na sala de aula, o motorista está a ligar a dizer que arrebentou o pneu. Não tinhas... Não concentras mais. Praticamente tudo... Isso teve esse cenário, depois de falar contigo mesmo, eu disse, não, hoje gerei tudo mais. Era assim, tipo, estás a trabalhar, teus assuntos estão a correr bem, de repente ligam, o carro parou. Sei lá o quê. Então, é muito estressante. Não consegues concentrar no que estás a fazer. E se estás a correr dois negócios, como era o meu caso, estava a correr dois negócios, os dois começavam a desandar, porque não tinha atenção dos dois. Mas foi. Não foi falta de atenção. Fica a dica, falta de atenção. Ok. Então, foi bastante pesado. Só que, em algum momento, meu tio decide voltar para Moçambique. Ele largou o trabalho dele na África do Sul, decide voltar para Moçambique. De uma ou de outra maneira, acabei me sentindo pressionado, porque já estava habituado a trabalhar, apresentava contas, mas trabalhava liberamente, não tinha quem faz isto, faz aquilo, deixa de fazer aquilo. Então depois comecei a me sentir pressionado. Isto aqui não é para mim. Então aí comecei a desistir. Até porque transporte me desgastou tanto que quase um dia eu disse a ele, eu já não quero saber nem de transporte, nem de cama, fica lá a gerir. Mas vamos lá, has de ver de quê? Já és maior de idade, tens contas por pagar, has de ver de quê? Então por aí 2016, acho que é março ou maio de 2016, aquele meu amigo de blocos, ele diz, tem um negócio e esse negócio dá dinheiro. Segundo o que ele especulou por aí, dá dinheiro, mas temos que ter um dinheiro, um budget inicial. Então eu pergunto, qual é o negócio? Ele, está vendo aquela coisa de vender recargas a grosso? Mas aqui em 16, mas pode dar. Eu disse, ok, vamos arriscar. Quando é que é necessário? Fomos abrir o contrato.
na altura, prédio Fontas, não, Fontas Azul não. Mas Cruz eu- Azul. sim. Ali, Ah, sim, estou a ver. Yeah. Tem um sítio. Tinha um sítio, tem até hoje. tem, Yeah. tem. Criador. no Os criador. criadores, é. Então fizemos contrato, começamos a vender recarga. E criadores pagar aqui publicidade. Começamos a vender recarga já por isso. Só que foi difícil começar porque nem eu nem ele tínhamos noção daquilo que estávamos A fazer. a fazer. Mas eu sempre fui bom de números. Yeah. Então calcular, vender, calcular eu sabia. Mas vamos lá, a margem, quando é que dá? Aquilo foi, de início foi muito complicado. Tanto que começamos a fazer publicidade, fomos a Matolari. Matolari já existia um que vendia recarga já grosso. Então fomos ali, aqui, Tandamanto, para cá. Yeah. Campoane, fomos dizer, pá, temos um sítio ali nos Aceiros, estamos para abrir, que vende recargas, em vez de ir para Matolaria, depois caminhar para 16, ficas com aqueles extras do transporte. Yeah. Então, abrimos, aquilo começou a bombar. Mas vamos lá, na altura não tinha carro, tinha que andar com somas de valores Irmão, em mão no transporte público. yeah. E Depois tinha- tem aqueles que cheiram, não sei como é que Sim, sentem. sim, sim. Tinha que ir à baixa da cidade, Aquela confusão. aquela confusão. E tínhamos que fazer isso 2 vezes por dia, porque o dinheiro era quase que insignificante. Então tínhamos que fazer a rotina de manhã, ir comprar, depois vir abrir, vender, no final do dia ir comprar para o dia seguinte. dia seguinte de logo manhã, ver. yeah. Depois aquilo era cansativo e estressante, porque você não se sentia à vontade, tinha que entrar no chapa. Na altura as chapas já andavam muito. Depois chapas de banho, Sim. gogogos. Muito DCM. cheios, ali você com dinheiro, era um... Yeah, Ah, era estressante. Yeah. Então fomos nos estabilizando, foram aparecendo algumas economias ali a colar. E também foram aprendendo com o processo Sim. sobre diferença de lucro, Sim. receita, margens, etc. Então ali decidimos, eu e ele, que todo o dinheiro que fosse gerado dali tinha que ficar ali mesmo, que era para alavancar um pouco o negócio. Uma coisa é tirar 1.000 meticais para satisfazer uma despesa pontual, outra coisa é ter um salário, tanto que salário. Tanto que ficamos 2, 3 anos sem saber o que ter salário fruto da venda de recargas. Mas com dinheiro em caixa. Com dinheiro em caixa. Já viram outra aprendizagem? A gente vê dinheiro, já quer logo. Dinheiro, bola! Com dinheiro em caixa. E na altura começa o serviço de pagamento eletrônico, As carteiras móveis. carteiras móveis. E ele mais uma vez, porque eu de tanto ele fazia o negócio de estaleiro e eu foquei mais no negócio de recarga. recargas. Dividimos as áreas. Ele tinha lucro dele no estaleiro que não tinha nada a ver com as recargas. Com as recargas, sim. Então, nós só dividíamos, quando começamos a dividir os lucros, lá das recargas. Do estaleiro era dinheiro dele, eu não Sim, entrava. investimentos próprios, né? Então, é quando ele anda atrás daquele processo de empresa para procurar saber como é que era. Fui um dos primeiros agentes empresa aqui nessa área Nessa zona, yeah. de quilômetro 16. Então, na altura só tinha uma loja da Vodacom que prestava esses serviços. E logo a seguir eu. Yeah. E nessa época o serviço dava boas comissões. E aquelas comissões ficavam na loja. Então fui gerando Receita, lucro, lucro, ficava ali mesmo, foi Yeah. crescendo, tanto que chegou um tempo que fiquei referência daquele serviço. Yeah. Então aquilo me ajudou e esse serviço eu me orgulho muito quando hoje chego na paragem do quilômetro 16, vejo muitos jovens Yeah.
que começaram a vender recargas comigo, Yeah. porque compravam, já tinham facilidade de comprar, então facilmente entraram no negócio de recargas, depois logo a seguir de carteiras móveis, Yeah. que hoje quando chego vejo aqueles jovens todos, eu digo, eu servi em algum momento de fonte de inspiração para muitos jovens, então isso é gratificante. Não, isso é muito bom porque, vê lá, a questão de fazer e impactar em simultâneo. Sim. Porque, estás a ver, eles começaram com recargas, mas muitos deles estão na mesma zona. Não estão só a fazer esse negócio, já tem uma banca, já tem outros negócios também fora esses, então, e depois é reunido ali. Sabe, há um episódio que aconteceu que tem a ver com o quão era impactante eu estar ali. Na altura, quando começa a Covid, andaram a tirar barracas dali ao longo berma das estradas. E se fores a reparar, a minha foi a única que continuou ali. Mas o curioso é que devia ter saído. Mas a população e os que vivirem daquele negócio. E a comissão do mercado tal foram as pessoas que disseram: estamos a pedir para não tirar essa barraca daqui, porque esta aqui está a prestar um serviço para a comunidade. Na altura não tinha ATM, não tinha nada, então, mas graças ao serviço do M-Pesa, eu consegui adquirir a minha viatura. Ok. Consegui comprar os 2 terrenos com serviço, consegui iniciar a obra e mais tarde consegui comprar uma casa. Então foi algo marcante para toda a vida. De uma ou de outra maneira a minha vida está associada. E vê lá que ficaste quanto tempo sem salário, sem definir salário para ti? Mais de 3 anos. Mas como vivias? Como de onde que vinha de comida e chapas? É assim, salário, no entanto que salário era de espécie um subsídio. Estavas-te um subsídio? Sim. Subsídio para comida, para te movimentar? Sim, não necessariamente salário. Só que um pouco antes disso, de adquirir casas, o meu amigo, este meu sócio, um dia vem ter comigo, sabe, podemos fazer negócio de cimento. Na altura tinha um cimento de um chinês aí, que era muito usado para a produção de blocos. E ele comprava cimento numa ferragem e lhe saía muito caro. Procurou fontes, viu que era possível adquirir a um preço mais baixo e ainda conseguir vender ao preço que ele comprava, para depois dar um input a alavancar o negócio. Então, quando ele vem falar comigo, tipo, não, podemos fazer negócio de cimento, acho que pode dar e tal. Ok. Nós temos uma sociedade na área das recargas. Mas tens tua parte de blocos. Agora temos que entrar no cimento. Isso vai ficar complicado. Porque depois não vamos saber dividir o que é de cimento, o que é de bloco. De recargas até é fácil, porque está lá dentro. Mas de cimento e bloco não vamos conseguir. Que é o mesmo estabelecimento. Então depois eu disse, ok, nas recargas, na minha parte, eu vou lhe dar X. Então, na tua parte do estaleiro, aumenta Y. E vamos comprar caminhão de cimento. Então começou assim mesmo, fomos trabalhando. Chegou um tempo que já não era possível separar bloco de cimento e fundimos. Foi natural. Foi natural, foi uma fusão natural, não houve esforços para tal. Então começamos a entrar no negócio de cimento. Cimento depois, porque a pessoa compra cimento, compra blocos. Mas também depois tem que se deslocar para ir comprar ferro no outro sítio.
tem que comprar arame no outro sítio. Por que não Vamos pôr aqui mesmo. tudo? Então começa assim, ali eu fico a trabalhar com recargas, mas já estava de uma ou de outra maneira dentro do ramo da área de construção. Yeah. Então foi assim mesmo que eu dei uma pequena pausa nas recargas. Pausa no sentido de que eu já não estava em frente. Então comecei, já tinha a possibilidade de pagar salários. Então contratei 2 moças na altura, elas ficavam lá nas recargas e eu dava E trabalhavas com outra mais parte da empresa. para Construção. Então foi dando, Yeah. foi uma É um trajeto interessante. Yeah. Agora, uma coisa que ficou por trás no meio dessa história toda é como é que ficou a faculdade. Depois esquecemos da história. faculdade. Em algum momento eu tive que passar para pós-laboral. Yeah. Porque já Já não era conseguindo, possível. sim. Yeah. Então eu tive que passar para pós-laboral. Vinha, trabalhava, depois Ias à faculdade. ia à faculdade. Yeah. E na altura ia de chapa. Yeah. Era complicado, às vezes sair do campus, Yeah. 21h45. A chegar nessa para zona. chegar. Às vezes sem contas, eu apanhava o último TPM. TPM 22 e tal, 23. Eu chegava em casa, só dormia umas 2, 3 horas, logo a seguir tenho que acordar, ir à cidade Para as recargas. para as recargas. Yeah, era puxado. Foi um trabalho, mas graças a Deus eu consigo ir com recargas para trabalhar 4, 5 dias sem problemas. Yeah. Mas isso tudo fruto das Yeah. recargas. Mas vamos lá ver, são quantos anos aí nesse processo? Vamos lá, desde a época dos colchões. Na verdade, não estou a dizer desde os 12 anos, eu estou toda a vida. Praticamente, é por isso que eu costumo dizer, negócio me escolheu, eu não escolhi. Foi mesmo tipo uma seleção natural. Tipo, as Sim. coisas iam acontecendo, e viste que já estavas no meio. Até eu me enquadrar só nessa área de Yeah. E foi bom, tipo, foste tendo aprendizado e cambalhotas nesse processo todo que deu-te uma experiência que trazes hoje e que já consegues liderar uma equipe. Liderar pessoas. Atualmente tenho 7, 8 trabalhadores. 5 trabalham diretamente comigo. Então sou responsável por 5 famílias. Mais a tua. Mas a minha, esqueci, já sou casado, graças ao negócio. Tens filho, graças ao negócio. Nunca trabalhei assim, nunca trabalhei para alguém, tirando o meu tio, né? Sim. Assim de fora, nunca trabalhei para. E nem sinto necessidade. Graças a Deus consigo viver na base de negócio. E como é que lidas com aquela situação? Negócio não é sempre linear, tudo bem. É onde eu ia chegar. De facto, tem vezes sem contas que você fecha o mês, às vezes com dificuldade de pagar o salário. Mas salário é uma coisa sagrada. Tens que ir buscar, se calhar, do capital do investimento para pagar salário. Nesses casos, praticamente não temos muito espaço de manobra. Muito espaço de manobra. Porque o negócio é feito disso. Temos agora, por exemplo, num passado muito recente, passamos de cheias. Sim. Sim. E depois você estava lá mesmo, ilhado. Sim. Num passado muito recente estivemos na situação de cheias. Praticamente não produzíamos nada, mas tínhamos que pagar o salário. E é assim mesmo. É assim mesmo. Há meses que ganhamos e bem, mas também há meses que temos que fechar em déficit. Devíamos promover o Dário para dar uns coachings de empreendedorismo. Finanças?
Sim, partindo das finanças, empreendedorismo e tudo, porque ele tem uma experiência de vida, não é uma experiência de tipo adquirida na escola, não é de livros, assim, tipo. É lido em vida, estás a perceber? Então, eu acho que essa experiência conta mais de quem tenta olhar um livro e depois tenta transmitir. Porque há muitos aí só leem livros e depois tentam nos transmitir o que leram, então aqui é diferente. Por isso a importância de vocês curtirem o podcast da Chipefo, porque vamos ter aqui convidados como o Dário, mas esse podcast está doce. Eu estou a gostar muito e estou a aprender muito. Então, muito obrigado por estás a vir aqui, estás a partilhar a tua experiência connosco. Obrigado eu pelo convite. Posso falar? Yeah. Então, Dário, conseguiste nos mostrar que mesmo com negócios simples, quando digo simples, são negócios, vamos dizer... Aparentemente, não. Assim, muito conhecidos lugares, é possível ter uma estabilidade financeira através desse tipo de negócios. Então, talvez qual seria o teu conselho para as pessoas que estão à procura de negócio, ou até pensam, sabem que eu quero fazer negócio de recargas, eu quero fazer negócio de vender coisas muito simples, mas acham que aquilo não vai dar certo. Qual é talvez a tua opinião, assim, ou conselho para essas pessoas? Porque às vezes procuramos coisas muito difíceis, enquanto a solução está na nossa cara. Na verdade, todo negócio, para quem está fora, aparentemente é difícil. Ou é fácil. Mas dentro do negócio, estando lá dentro do negócio, você consegue ver como é que as coisas são na prática. Então, para quem quer começar, não tenha medo de arriscar. Antes vale culpar-se por ter arriscado e ter dado errado, do que culpar-se por não ter feito nada. Eu arrisquei, graças a Deus estou aqui hoje. Sou formado, até podia estar aí de terno e gravata num sítio, num escritório com AC. Mas decidi viver de negócio. Estou aqui porque arrisquei. Não é fácil, ninguém disse que seria fácil, mas há que arriscar. Mas antes de arriscar tem que fazer estudo de viabilidade também. Tem que saber qual é o público-alvo que pretende atingir, a tua localização, se é estratégica ou não, porque o negócio tem muito disso. Você pode até fazer um bom negócio, mas a tua localização te penalizar. Então, é sempre bom ter um mínimo de noção de empreendedorismo. Por isso eu acho que você deveria abrir uma classe, alguma coisa assim parecida, para quem quiser ter um coaching desses. Sabes, esse conhecimento, eu conheço já há um tempo, né? Não muito tempo, mas hoje aqui no podcast, estás a perceber, e não temos muito tempo para te explorar e você também transmitir toda a experiência, mas acredito que a tua experiência, tens uma habilidade também de ensino, estás a ver? Consegues ser um bom teacher, então acredito que podes liderar, tipo, fazer coaching de vários negócios. Tens uma visão de vida, estás a perceber? É diferente. Eu acho que devias pensar nisso. Devias pensar nisso, já. Por acaso, quando saí do instituto, eu tive o convite de um professor para ser assistente dele, que era meu professor no instituto. Então, mas a ideia não me soou bem, porque eu sempre pensei que não tivesse habilidades para ser professor. Então foi por isso que eu recusei. Até tentei, mas recusei e que não era para mim. Se calhar por causa do espírito do empreendedorismo estava dentro de mim. Eu acho que também às vezes são as fases da vida, tá, né? Naquele momento não era apropriado, né? Mas hoje eu digo, tens o know-how mais do que necessário para fazer uma coisa como essa. Mas agora vamos para os recados. Temos aqui um produto da Chipefo. Sim. Podes passar aqui. Temos Temos aqui os candeeiros da Chipefo.
Dário, eu sei que já tens um desses candeeiros, mas esses candeeiros são mesmo da Chipefo, com marca registrada e tudo. São candeeiros solares. E na minha casa, por acaso, já não temos questões de apagão. Né? Podem cortar energia, estamos bem. Porque só carregam a sol, né? E de noite acendem automaticamente. Tem sensores funcionam como modo radar, com sensores de presença. E tem um remoto também da Chipefo. Já tens remoto aí? Não, mas ok, tem um remoto também da Chipefo que podes programar modos de funcionamento. Então, esses candeeiros são marca nacional, o Chipefo, mas esse Chipefo já é digital. Então, aconselho a terem. E depois, brevemente, vamos ter um novo produto também na mesma vertente. Depois é engraçado, eu comecei com outra coisa que eu acabei chegando até nos candeeiros, mas o podcast é sobre isso. Vamos falar outro dia sobre isso. Então, temos esses candeeiros. Então, estão-me a obrigar aqui a falar, dar últimas considerações. O podcast está no mar, eu queria que continuasses mais um bocadinho aqui com a malta. Mas, faz abrir masterclass para isso. Tens que abrir, Brenda. Tens que pensar nisso. Eu sei que vais fazer estudo de dificuldades, essas coisas todas. Mas no final vais abrir. E uma coisa que eu gosto no Dário, e eu até já comentei contigo isso outro dia, estávamos a falar sobre outros assuntos da igreja. Então eu disse, olha, as pessoas às vezes não vão ao teu business não porque, sei lá, às vezes a localização sim, mas é porque gostam da pessoa que está por trás do negócio. Estás a perceber? Então ele deu uma cena, não sei o que é, que as pessoas, é simples comunicar contigo. Então as pessoas vão para lá e eu reparei, às vezes que eu passo ali e tenho um papo contigo, eu reparo que os clientes do Dário chegam lá e conversam. Não são clientes de chegar, dá isto, pegou, foi embora. Eles sentam ali, não chegam a sentar, mas conversar coisas que não têm a ver com o negócio. Então eu chego ali e paro, eu sou muito observador. Então eu chego ali e paro, observo, afinal, então eu percebi que as pessoas estão lá por causa dele. Não, por acaso o negócio tem disso, tens de ser muito aberto com as pessoas. Hoje até tenho clientes que me ligam só para saber como que eu estou. Mas são clientes que aparentemente só tratamos de transações. Mas hoje, graças a Deus, tenho clientes que me ligam para saber como estou. Quando vem alguma coisa no meu status, procuram saber, comentam. Então, nice. Negócio tem disso. Te faz conhecer muitas pessoas. Boas, mas te faz conhecer muitas pessoas. Isso é bom. E cria uma abertura tal. Há dias sou... Aqui esse podcast assim, últimas considerações, leva 30 minutos. Entre parênteses. Há dias tenho uma cliente, uma engenheira, que compra material comigo. Então ela sempre recomenda, todas as pessoas que fazem obras com ela, ela recomenda para o meu estabelecimento. Há dias, isso foi uma coisa de segunda-feira, demorei a chegar porque saí tarde de casa, estava lá alguém que lhe mandou para levantar o material. Então o motorista pergunta, será que aqui cimento está tão barato assim? Então eu pergunto por quê? Tipo, estou a sair do Mulotano, vir ficar aqui à tua espera. Cheguei às 7h30, eu normalmente entro 7 horas. Fiquei à espera de ti até 7h30. Se calhar está mais barato. Eu disse, não tem nada a ver. A pessoa que te mandou aqui foi recomendada. Então, não sei porquê, mas o preço de cimento é igual, sim, mas estás a ver? Então é essa abertura que eu tenho para com os clientes. Há vezes que vem um cliente e diz, quero um produto X. Eu digo, não tenho, lhe recomendo para outro sítio. Disse, prefiro que seja você levar e vir me dar, porque eu não posso ir para lá. Então, são coisas que, quer dizer, é fidelização do cliente. Mas no nível muito alto. Estás a ver mais uma vez, tens que abrir uma classe. Estou-te a dizer, tens que abrir uma classe. Tens experiência, talento, tudo. Tens tudo. Vai experimentar. Mas experimenta, não puxa. Não tenho dom para isso. Vou-te ajudar. Não tenho dom para isso. Até a Nilza já disse que eu falo muito baixo. Não tem a ver com falar. Então... Eu aposto aqui, não sei,
quem estiver a assistir esse podcast e estiver aprendido e que concorde que o Dário tem que abrir uma classe. Não, escreve no comentário aqui, pá, eu acho que ele devia experimentar pelo menos. Você acha um bocado aqui, mais vale. Como é que você acha? Mais vale saber aprender de uma coisa que você experimentou do que. Sim, mas é assim, não é nada de tipo, estás a abrir um negócio novo. É mais, você mesmo impactou a pessoa sem se perceber. Sim. Então, agora vai ser uma coisa mais intencional, estás a perceber? Então, eu acho que deverias pensar, pelo menos pensa. Pelo menos pensa, não agora. Consultar a minha esposa. Consulta ela, depois vai. Estudeste certo. Boa resposta, Dário. Não, vou consultar a minha esposa. Se ela disser assim... Então, você avança. Quem sabe, ainda pensa. Então, gente, este foi mais um podcast da Chip. Então, com Dário Machado, um grande empreendedor, aprendemos muito, continuamos a aprender. Senti-me obrigado a chamar, porque é que conhecimento aqui. E depois acabei descobrindo umas coisas nesse podcast. O bom de chamar pessoas no podcast é isso. A gente acha que conhece, depois acaba vendo nada, ainda muito nessa pessoa. E não tivemos tempo suficiente para explorar o Dário, no bom sentido, né? Mas então fica aí a dica. Então, quem quiser mais dicas sobre esse negócio, sobre negócios, empreendedorismo, vai para a classe do Dário que ele vai abrir daqui a um mês. Então, tudo bem. Mas então vou isso, thanks mais uma vez. Já deixo algumas considerações, mas dê lá a última das últimas, não é para alongar. É para alongar. Senão não é dia mais para tu estar Como considerações finais, quero agradecer-lhe pelo convite mais uma vez. Eu não sou exemplo de empreendedorismo. Eles costumam exagerar, não sou tão... Dário, não passa a falar. Isso não é para alongar, fala coisas sérias. Não, mas graças ao negócio que eu faço, vivo minimamente bem, estou com uma vida minimamente organizada, então encorajo qualquer um que queira apostar pelo negócio, pelo ramo de empreendedorismo, siga em frente, é só respeitar o processo, não vai ter tudo fast, tem sobe e desce, então respeita o processo e siga em frente. Então, ok. Muito obrigado. Então, se gostou do podcast, põe um like e não esquece de comentar, Dário abrir classe.